Mas se a gente fosse pegar aqui de forma prática para entender o ESG e começar a vincular ele diretamente à contabilidade, se você pensar no E, a gente tem algumas áreas principais. Por exemplo, mesmo que seja para vender o seu produto para o cliente, quando você demonstra a sua capacidade, o seu repertório, você tem mais chances de tornar a sua empresa atrativa para o cliente. Gravando, 1, 2, 3. ESG. Você já ouviu falar sobre esse termo? Se não, é melhor se preparar. É melhor começar a estudar um pouco mais sobre isso, porque o mercado tende a cada vez mais valorizar as empresas que têm as práticas orientadas pela ESG. Essa sigla significa Environment, Social, Governance. Traduzindo para o português, significa ambiental, social e governança. Até um determinado período, as empresas valorizavam muito a governança corporativa. E desde 2004, quando na ONU foi difundido esse termo e foi apresentado, esse projeto, começou a se ampliar um pouco o contexto desta responsabilidade das empresas. O contexto do que uma empresa deveria fornecer e quais seriam as responsabilidades dela diante ao mundo. E com isso, iniciou-se o ESG. Como tem funcionado o mercado nesse sentido? Se você fizer uma pesquisa no Google Trends nos últimos 5 anos e avaliar como que a pesquisa pelo termo ESG tem superado a pesquisa pelo termo governança corporativa, você vai notar que nos últimos 2 ou 3 anos, o ESG ele tem superado em pesquisas quase 3 vezes o volume das pesquisas em governança corporativa. Sendo que há 5 anos atrás, essa diferença era praticamente 10 vezes mais volume de pesquisa para governança corporativa do que ESG. Esse termo ele tem ganhado muita força e veio para ficar. Agora, o que ESG tem a ver com contabilidade? O que a contabilidade pode assessorar e apoiar as empresas quando a pauta é sustentabilidade, quando a pauta é responsabilidade social, responsabilidade ambiental e governança corporativa? É um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje, porque a nossa pauta aqui sempre é planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica. Pessoal, eu estou fazendo uma proposta sobre... Na realidade, um cliente me pediu uma proposta sobre governança corporativa. E eu entendi que para apresentar para ele uma proposta de governança corporativa por si só, eu estaria apresentando uma coisa um pouco ultrapassada. Eu precisava trazer para ele uma coisa mais estruturada. Então, eu resolvi apresentar para ele um modelo de gestão orientado pelo ESG, orientado à sustentabilidade da empresa como um todo. Esse empresário é uma empresa, uma multinacional, que hoje atua no Brasil, ela não tem a sua fundação aqui em solo brasileiro, mas ela tem uma unidade muito forte aqui e a gente já trabalha com eles em alguns cenários. Pela confiança que eles têm na prova resultado, a gente resolveu também, ele resolveu solicitar e a gente quer apresentar para ele um projeto de ESG. Estudando um pouco mais sobre o assunto, tentando entender como que eu poderia mostrar o ESG na prática para ele, eu, cada vez mais, com essa pegada de sempre tentar mostrar a contabilidade como estratégia de negócio, entendi que era uma ótima oportunidade de conectar a sustentabilidade à contabilidade e trazer também como conteúdo aqui para vocês. Então hoje, provavelmente eu devo fazer um outro material desse, dando um overview mais prático sobre ESG. Como você realmente implantar ESG em uma empresa. Pensando lá na governança corporativa como base, lá dos primórdios, entendendo o que a empresa espera dessa governança corporativa, como implementar essa governança corporativa, o que a gente espera dela e como medir essa governança corporativa, para depois pensar em uma questão de social, porque o social ele está mais relacionado internamente na empresa. Se você pensar em ambientes, a governança corporativa é um ambiente interno que a gente controla. O social é uma área onde você tem influência, mas ele é externo à sua empresa, porque tem stakeholders externos. E o ambiente é um macrosistema que você não influencia nem controla, mas você observa. Então você observa o que acontece no macroambiente e tenta ter as melhores práticas possível para estar adequado a esse ambiente, de acordo com o que ele muda. Então a pauta hoje é o quê? Sustentabilidade versus contabilidade e como o ESG impacta nisso. Aqui pensar em contabilidade como ferramenta de gestão empresarial
Acho que foi Marx Geringer. Não, Marx Geringer é o cara do RH. Eu vou tentar lembrar o nome desse cara agora. Max Weber, ele falou que a contabilidade proporcionou um racional matemático para a questão de ativos e passivos das empresas. Então, se eu tenho uma metodologia que ela racionalizou o reflexo econômico e financeiro de um mercado capitalista, onde tudo é dinheiro, tudo é mensurado por dinheiro, já que você compra e vende as coisas dentro de um mercado. Se você quer investir em meio ambiente, se você quer investir em prevenção, você vai ter que contratar serviços, contratar pessoas. Se você quer ter uma razão social de equidade, se você quer mensurar quantas mulheres você tem contratadas, quantas mulheres você tem no conselho, se a relação de salário entre homens e mulheres é idêntica dentro da sua empresa, você tem isso também numa razão dentro da contabilidade, numa racional. Se você quer ter KPIs sobre a sustentabilidade da empresa, sobre o resultado dela, sobre as ações dela, sobre o tipo de venda, sobre o tipo de prática financeira que ela faz, onde ela investe o dinheiro dela, a contabilidade vai conseguir sustentar tudo isso. Então, é disso que a gente vai falar hoje. Como que a gente vai conectar a contabilidade a todas as áreas de ESG. E como a contabilidade é um dos principais pilares de informação quando o assunto é ESG. Se você está gostando do material, dá um like pra gente, faz um comentário, fala um pouco sobre o que você quer saber mais, ou se você não gostou, critica também. Depois, dá uma corrida lá no Instagram e assina. Segue a gente, né? Assina não, segue a gente lá no Instagram também e se inscreve aqui no YouTube. E vamos continuar no vídeo. Antes da gente começar a falar sobre ESG na prática mesmo, eu quero trazer para vocês aqui um pouco da história do mercado econômico para vocês entenderem por que o mercado tem se direcionado para isso. Se você pegar a primeira fase do mercado de capitais, quando o mercado de capitais começou, as pessoas estavam acostumadas a investir em ativos reais. Em que elas investiam? Em terra, em fábrica, em empresas, empresas quando eu falo é sobre uma fábrica mesmo, uma indústria, em automóveis. Ali no início do século, vamos colocar início do século XX, mais ou menos 1900, as pessoas estavam muito acostumadas a investir em ativos reais. Quando você investia na bolsa, até nos países, quando você teve lá na crise da tulipa, a crise de 29, quando as pessoas começaram a ter um pouco mais de visão de longo prazo e os ativos começaram a criar bolhas, até aquela época as pessoas estavam muito acostumadas a investimento em ativos reais. Então, aqui, a contabilidade trazia de forma tangível os ativos que a empresa possuía e o que ela possuía de passivo. Automaticamente a contabilidade te dava um norte de quão real era a estrutura daquela empresa, de quão real era o investimento que você está fazendo. Olha, eu estou colocando R$1 milhão numa empresa, mas aonde eu estou vendo esse 1 milhão? Essa empresa, eu coloquei R$1 milhão e eu tenho 1% dessa empresa, o ativo dessa empresa vale realmente R$100 milhões? Eu estou investindo em algo tangível? As pessoas buscavam muito isso. E a primeira fase do mercado de capitais, que é o mercado que cobra, que direciona hoje as tendências do restante do mercado, é quase uma tendência de moda, a alta costura, os salões de alta costura, os fashion weeks, trazem tendências que a gente pensa, nossa, aquilo ali não tem nenhum sentido de ver alguém usando aquilo ali na rua, mas eles trazem tendências que com o tempo passa ao mercado de moda, ao mercado de grifes, depois aquela tendência ela vai se popularizando e indo para o mercado de moda menos exclusiva, menos alta costura, depois ele passa para um mercado de moda mais popular, uma moda mais acessível. Eu falo não que a moda seja mais barata, mas quando começa a chegar nessas lojas que realmente a gente vê como tendência, mas são lojas que são um pouco mais acessíveis, populares, que tem vários shoppings. Depois passando a uma tendência e ir para a popularização mesmo, todas as empresas, todas as lojas, as empresas de moda passarem a ter, até que realmente aquela moda cai em desuso e você vai ver que esse ciclo é vicioso. A mesma coisa acontece com o mercado, a mesma coisa acontece com o automobilismo. Freio a disco começou a ser usado
Fórmula 1. Depois de Fórmula 1, ele passou a ser usado nos carros de alto luxo. Depois ele passou nos carros de luxo, os carros que tinham lançamentos. Depois passou para uma outra linha de carros que eram populares com mais acessórios. E hoje em dia já é praticamente... não é nem obrigatório, é que o mercado não aceita outro tipo de freio porque não tem nada mais eficiente. Principalmente no mercado de moto, você vê isso muito claramente. A mesma coisa foi o ABS. Então o mercado segue essas tendências. Tem alguém que dita a tendência no mercado, e no mercado financeiro as empresas que estão listadas na bolsa, que é onde a maior parte do capital das grandes fortunas estão alocados. Então, por um tempo, as empresas passaram, as pessoas e os investidores se preocupavam muito em ativos reais. Numa segunda fase, depois ali de 1960, até quando abriu a bolsa, acho que a bolsa brasileira é de 64, as pessoas começaram a valorizar muito mais o valuation das empresas. O que é o valuation das empresas? É a capacidade de gerar resultado. Até está escrito aqui embaixo. É a capacidade de gerar resultado. É o que eu vejo que uma empresa tem capacidade de gerar resultado a longo prazo. Eu não estou falando só de ativo, eu não estou falando de passivo, eu não estou falando de estoque, eu não estou pensando na crise das tulipas, onde as pessoas sabiam quantas tulipas iriam ter e qual seria o preço médio de cada tulipa, e assim eu teria um certo valor, mas quando o mercado encheu de tulipa, realmente o valor caiu, porque a demanda e a oferta estavam muito diferente. Então tinha muito mais oferta do que demanda. Mas aqui eu passei a dar uma olhada em valuation mesmo, a capacidade de análise de resultado projetando o futuro e o crescimento da empresa. Então você começou a ter na Bolsa de Valores um pouco dessa questão de especulação. Era mais especulativo o mercado. Mas ainda assim, você quer fazer valuation, você precisa de DRE, você precisa de mensurar o crescimento da empresa na linha do tempo, você precisa entender os princípios da empresa, se ela tem caixa, se ela gera caixa, se ela é muito endividada, se ela tem resultado, se ela tem capacidade de crescimento, se o mercado dela permite crescimento. Aqui você vê um problema sério ali com a Magazine Luiza, por mais que ela tinha sustentabilidade, tinha tecnologia, tinha capacidade de crescimento, o mercado permitia, a especulação foi muito alta em cima dela. Depois você passou para uma terceira fase, que foi escalabilidade. Aí você começa o mercado de startups ali, final dos anos 1900, início dos anos 2000, quando começou a dar um boom das startups, que você começou a ter Microsoft, Apple crescendo absurdamente, você começou a ter também o Google lançando o que é a Alphabet, depois você teve o Facebook e N outras empresas que visavam o quê? Eu posso ter prejuízo hoje, mas eu tenho uma escalabilidade muito grande, porque eu começo a falar de custo marginal, menor custo marginal possível. É aquela ideia do Netflix. A Netflix, para ela conseguir dar o play em mais um usuário, o custo marginal do usuário é tão pequeno que ela consegue vender tipo a R$19,90 um acesso. Ou ela consegue vender 5 acessos por R$29,90. Porque o custo marginal dela é muito baixo. E isso começou a proporcionalizar uma capacidade de escalabilidade tão grande que a gente não falava mais de valuation. A gente começou a ir para um outro nível de especulação. Porque eu começava a ter uma tendência de imaginar que a empresa tinha uma capacidade de atingir um mercado tão grande que eu tinha uma escalabilidade absurda. Então a empresa, por mais que ela não gerava resultado, ela tinha uma precificação muito alta. Você pega, por exemplo, o Twitter, que foi vendido recentemente para o Elon Musk, não sei se foi fechado já a proposta, a mais de 50 bilhões de dólares num produto, numa empresa que só dá prejuízo. Porém, a escalabilidade dela é muito alta e o volume de usuários dela perante as redes sociais concorrentes é muito baixo. Acho que ela tinha 300 milhões de usuários ativos, enquanto o Facebook passou de bilhões. Em um mundo que tem 7 bilhões de pessoas, e você tem um custo marginal muito baixo e uma capacidade de atender mais pessoas muito alta, a escalabilidade tem uma tendência muito forte. Então eu posso multiplicar por 10 o volume de usuários e aumentar meu custo. Então eu tenho uma crescente muito grande, fora toda a questão do relacionamento de trazer o investimento em mídia, que está lá em futebol, que está em televisão, que está em toda essa mídia tradicional, que vai migrar diretamente para a mídia virtual. Então você veio para uma parte de escalabilidade. E onde você vai ter contabilidade aqui? Custo marginal. Você tem através da contabilidade. Onde você tem a capacidade de crescimento da empresa?
Você vai ter para mensurar os ativos dela, mensurar como que ela consegue gerar resultado, qual que é as fontes de receita dela. Então, você também vê aqui a contabilidade, quando o assunto é resultado, DRE, e também sustentabilidade dela no que tange uma questão numérica. Aí você vai ver muito no balanço. Porém, essa fase aqui também, ela já tem uma tendência de estar finalizando, porque teve muita bolha, o mercado tem uma crescente muito alta, mas chega uma hora que termina. Por quê? Termina o volume de humanos que tem no mundo. Não tem mais capacidade de crescimento porque não tem mais gente. E você não vai conseguir crescer mais. Você pega um Google da vida, a capacidade dele de crescer em acessos é muito pequena, a não ser que eu comece a trazer mais pessoas para a internet. Como, por exemplo, o que o Elon Musk está fazendo com a Starlink, que é trazer a internet, por exemplo, para a África, que é um mundo que está meio que esquecido pela humanidade em alguns aspectos. Isso é uma questão que até me incomoda socialmente, porque as pessoas não olham muito para aquele mundo. A gente sofre muito quando tem um impacto social na Europa, no Oriente Médio, em alguns aspectos, enquanto na África tem guerra, tem sofrimento e tem todos os impactos que a gente costuma ver em guerras quando elas acontecem mais perto do centro social do mundo, ali mais perto de crises que envolvem a Europa, que envolvem outros países, porque tem uma crise migratória e a gente não olha tanto para a África. Então, realmente, não é uma questão de preconceito, mas é porque a mídia não apresenta muito os problemas sociais que existem lá. Parece que a gente acostumou com aquilo. Então, a escalabilidade, quando a Starlink olha para lá, eu não sei se é uma questão social ou se é porque não tem mais mercado, eu não consigo mais crescer no mercado europeu, porque todo mundo, praticamente sei lá, 7 em cada 10 pessoas usam o Google. Nos Estados Unidos a mesma coisa, na América do Sul também. Aí você pega a Oceania, está no mesmo cenário. A Ásia, tirando os países que bloqueiam, tipo Rússia e China, os outros todos eu já tenho uma usabilidade muito grande. Aonde eu tenho que ir? Eu tenho que buscar um outro cenário, onde tem mais pessoas. Então eu levo a internet para a África e consigo crescer. Então essa escalabilidade ela começou a ser limitada. Ok, então eu tenho ali um cenário que as pessoas olhavam, porém agora eu tenho um quarto cenário, que é a sustentabilidade. E não mais a sustentabilidade da empresa em si, mas sim a sustentabilidade da empresa perante o ambiente, o meio ambiente, a comunidade que ela está envolvida. Então aí a gente começou a entrar com o ESG, onde a gente vai trabalhar muito a responsabilidade da empresa com o ambiente, com o social e a governança dela interna para isso. Quando a gente fala disso aqui, o nível que o ESG está sendo... vamos colocar que ele está... O nível de importância que ele está tendo no mundo está relacionado a mais ou menos o seguinte. Hoje, acho que 36 trilhões de dólares estão alocados em fundos com preocupação de ESG. Isso é praticamente... Não, acho que é 31 trilhões, isso representa 36% dos ativos alocados no mercado. Então a gente está falando que mais de 1/3 dos ativos estão assim. E a tendência, pelos estudos que eu li, é que até 2030, eu acho, 54 trilhões vão estar alocados nesse mercado. A gente vai começar a chegar a uma preocupação que metade dos investimentos no mundo estão alocados em fundos que têm preocupação com ESG. Se você entrar, por exemplo, no site, eu uso a XP para investir. Se você entrar na XP, tem um podcast chamado Café com ESG, onde eles falam só sobre as empresas que têm responsabilidade com ESG, só as empresas que realmente estão ocupando no mercado esta fatia. Fala sobre as responsabilidades, as práticas, os princípios, as empresas que estão alocando. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. E onde você pode avaliar isso, por exemplo, hoje ela não está mais listada na bolsa, pelo que eu acho que ela foi comprada 100%. Uma empresa, por exemplo, como a Souza Cruz, que era uma empresa de cigarros. Ela estava listada, ela tinha resultado financeiro, mas ela não tinha resultado social. Porque por mais que tenha a questão do indivíduo querer fumar e prejudicar sua própria saúde, depois disso, isso acaba com um impacto muito grande no SUS, Sistema Único de Saúde, um impacto com a questão de capacidade de trabalho, produtividade,
você tem todo um impacto familiar nas pessoas que sofrem com os impactos que o cigarro traz. Então, por mais que seja uma empresa com responsabilidade, com capacidade de resultado, o resultado social dela era pequeno. E aí a gente precisa entender como mensurar tudo isso. Como que a gente consegue, então, mensurar isso no mercado hoje? O ESG, ele vem com uma premissa para mensurar, mas ainda não tem um modelo, princípios, não tem uma entidade regulamentatória, não tem ninguém que direciona. Tem algumas entidades que estão tentando direcionar. Mas se a gente fosse pegar aqui de forma prática para entender o ESG e começar a vincular ele diretamente à contabilidade, se você pensar no E, a gente tem algumas áreas principais. Por exemplo, ambiente, geração de resíduos. Você pega uma empresa como a Vale, ela tem muita capacidade de geração de resultado, ela tem sustentabilidade quando tange a parte financeira, mercado, ela tem muita responsabilidade social em alguns aspectos, mas e a geração de resíduo dela? E a geração de risco ambiental que ela tem? Um exemplo, a Vale teve 2 grandes vazamentos, um pela Samarco e um diretamente pela Vale. Então, além da geração de resíduo, que em partes pode ser mensurada pela contabilidade, não em volumes, mas você tem como mensurar as ações que ela tem contra resíduo. Por exemplo, a gente trabalha com uma empresa que faz análise geotécnica. Eu provavelmente tenho na Vale um centro de custo de avaliação geotécnica, que é um centro de custo que vai gerar o quê? Prevenção de riscos de acidentes ambientais. Então eu consigo mostrar quanto eu estou investindo e no relatório de... Então tá, o Romulo vai colocar na tela aqui pra gente o relatório, ele vai pegar um exemplo e vai colocar, que eu esqueci o nome dele, mas você consegue ter uma noção sobre o quanto que a empresa está investindo em prevenção a riscos de acidente ambiental e o quanto que ela está investindo nessa prevenção dentro da geração de resíduos dela. Ou ela pode ter uma área de investimento em redução do volume de resíduos ou de aproveitamento de resíduos, ou, por exemplo, investimento em inovação para aproveitamento de resíduos, que vai entrar um pouco, eu uso até uma lei do bem e eu trago isso dentro do meu relatório. Então, tudo isso pode ser mensurado através do quê? Através da contabilidade. Dentro vamos colocar dentro do RI ali, do release, né, do ano, eu posso trazer essas informações e tangibilizar elas pela contabilidade. Porque, como diz a frase de Max Weber, a contabilidade racionaliza essa questão econômica. Quando eu falo de consumo, eu posso fazer uma análise sobre o meu consumo, tanto financeiro quanto o meu consumo volumétrico, em algo que eu considero relevante para o meio ambiente. Vou dar um exemplo: aviação. A aviação tem um consumo muito grande de combustíveis fósseis e não tem uma tendência de ter aviões elétricos, porque realmente ainda não temos capacidade de geração de energia com células fotovoltaicas, né, quando o assunto é levantar um avião do chão. Né? O nível de potência dos motores ainda não é capaz, os motores pelo menos elétricos. Né? Então, a gente tem uma análise de consumo de combustível, tanto em valor quanto em questão volumétrica. E se a gente entender que a contabilidade e a tesouraria, a contabilidade e as finanças é a mesma coisa, o que informa para mim o volume de consumo? A nota fiscal. A nota fiscal traz o volume e traz o valor. Se essas informações estão conectadas diretamente à contabilidade, eu consigo fazer uma análise de quanto eu estou reduzindo o meu consumo de combustível ou quanto eu estou sendo mais eficiente. Um exemplo, você tem aquele avião, acho que é o A380. Você tem aquele avião A380 que a Emirates tem vários. Qual que era a tendência daquele avião? Eu tinha hubs de conexão no mundo. Então eu tinha, por exemplo, alguns aeroportos muito famosos no mundo, como aeroportos na Europa, ali na região de Boston, Nova York, algumas regiões onde eu tinha um avião que me levava até um grande público até aquele aeroporto, e dali eu tinha hubs para outros lugares. Com isso eu tinha uma certa economia de combustível, mas era um avião que tinha um consumo muito alto, porque, não sei se já entrou naquele avião, pelo menos passou perto de um A380, mas ele é assustadoramente grande. Então, o consumo dele é muito alto quando o assunto é combustível. Se eu passo a utilizar aviões menores, com menor consumo,
tenho mais eficiência fazendo rotas mais inteligentes, onde eu não preciso levar um volume muito grande de passageiros até um certo hub e depois espalhar eles para o restante do mundo, eu consigo ter uma redução de consumo de combustíveis. E eu consigo demonstrar isso nos meus relatórios, no meu release anual, mostrando que eu estou tendo uma preocupação com o meio ambiente. Então a contabilidade me mostra muito isso aqui em todos os cenários. Quando eu falo aqui em social, se eu começar falando de diversidade dentro da folha de pagamento, eu posso falar sobre... Gente, eu vou falar de alguns aspectos aqui mais simples, né? Por exemplo, você não... tem alguns problemas aqui. Se você quer ter uma preocupação com a questão de diversidade, você tem que ter uma forma de mensurar isso. Por exemplo, se você tem a parte da folha de pagamento, onde você pergunta lá qual a quantidade de homens e mulheres que eu tenho numa empresa, eu consigo medir pela folha de pagamento e eu consigo saber se eu estou tendo uma certa diversidade. Talvez a minha empresa tenha 98% de homens ou 95% de homens, eu não estou dando oportunidades para mulheres. Dependendo da região que eu estou, isso pode ser um aspecto até social. Regiões que são mais machistas, regiões que são um pouco mais retrógradas em alguns aspectos, pode ter uma certa dificuldade de contratar mulheres. Então a empresa pode começar a pensar em investir na comunidade em treinamentos para trazer um pouco mais de diversidade. Aqui a gente vai ter um pequeno problema, porque quando a gente fala nem de opção sexual, né? Porque ninguém opta por uma certa tendência sexual, né? É uma condição, eu acho. As pessoas não escolhem isso, é uma condição que elas têm, não uma questão de preconceito, nada do tipo. Mas eu preciso ter uma forma de medir isso. Como que eu posso medir se eu realmente estou incluindo a sociedade? Porque a gente sabe que algumas questões, alguns aspectos sociais colocam algumas comunidades à margem da sociedade, dando elas um caminho muito mais árduo a chegar até certo ponto dentro das empresas. Então, para você conseguir ter diversidade, você vai ter que medir. Isso aqui é um problema do RH. Mas, dentro da questão contábil, você consegue ter muitos fatores só de você avaliar, por exemplo, um E-Social que traz várias questões sobre a comunidade, sobre a personalidade de cada pessoa que você contrata, e você consegue ter KPIs que vão falar se você está tendo diversidade ou não dentro da sua empresa. E não só na empresa como um todo, no conselho. Eu tenho mulheres no meu conselho, elas têm realmente voz ativa, elas estão em posições que realmente podem trazer representatividade dentro da empresa. E aí eu também já falo um pouco sobre comunidade, porque eu posso tratar sobre os meus investimentos em comunidade, meus investimentos sociais. Eu posso ter centro de custo para isso, para poder entender o quanto que eu estou investindo a cada período, se eu estou crescendo, se está diminuindo, como que está sendo mensurado o meu investimento na comunidade como um todo. E o desenvolvimento da minha equipe, dos meus funcionários. O social, ele fala muito do contexto geral dos stakeholders. Eu posso falar, por exemplo, eu sou uma Vale, eu estou numa determinada comunidade, estou em Congonhas, eu estou explorando toda uma questão ambiental, recursos minerais daquela região e estou levando embora. Parte do dinheiro tem que voltar para essa comunidade. Eu tenho que investir nessa comunidade e mostrar que eu realmente estou dando uma contrapartida daquilo que eu estou retirando. Então, a contabilidade pode mostrar isso, porque se você for pensar aqui no Brasil, onde eu tenho CNPJs diferentes para cada unidade física da empresa, eu consigo saber o que aquela unidade está me gerando de resultado e o que aquela unidade está investindo de volta na comunidade onde ela está alocada. Da mesma forma que o desenvolvimento, tanto da minha equipe quanto da comunidade. Quanto que eu invisto em desenvolvimento da minha equipe hoje? Quanto que eu retorno para a minha equipe, desenvolvendo ela com ações, com treinamentos, com financiamentos e em outros aspectos. E quando eu vou para a governança, aí é muito mais simples, né? Porque governança começa com transparência. E transparência no mercado capitalista começa com dinheiro, investimentos, alocação de recursos. Então, as simples demonstrações contábeis reais já me apresentam uma certa transparência de como eu estou investindo o dinheiro, como ele está sendo alocado. E é claro, se você tem uma contabilidade cada vez mais analítica, eu posso ir diretamente no recurso, no investimento, na nota fiscal, em como eu aloquei isso.
Você pode ter um exemplo onde você tem uma questão onde o CEO da empresa é presidente do conselho. Então ele vai ter uma tendência a direcionar as decisões para aquilo que ele quer dentro da empresa, já que ele está como CEO. Se ele tem uma premiação como CEO pelo resultado, ele pode direcionar a empresa a investir menos na comunidade, no desenvolvimento, em resíduos, em prevenção, menos preocupação com até consumo nem tanto, né? Porque ele vai preocupar para reduzir o gasto, mas ele pode reduzir prevenção, resíduos, ele pode diminuir a necessidade de diversidade, porque assim ele tem menos custo para atração de talentos, ele consegue contratar mais rápido, ele investe menos na comunidade e na equipe, porque ele tem mais resultado dessa forma e tem uma premiação melhor. Então, essa transparência, ela carece, por exemplo, de um conselho fiscal, de um conselho de compliance, de uma questão de LGPD, N outros aspectos. Ele pode não querer investir em LGPD. Então, isso é uma parte muito relevante, mas ela é muito fácil de tangibilizar pela contabilidade. Quando eu falo de responsabilidade, aí realmente eu estou falando da responsabilidade de cada diretor, de cada membro da governança da empresa. Quando você vai falar de governança, você vai começar ali, talvez, de uma cadeia de valor. Se a empresa tiver já os princípios, missão, valores, se ela já tiver todo esse contexto, você vai entender uma cadeia de valor, vai entender as áreas da empresa, a capacidade de geração de valor de cada área, vai mapear os processos e vai partir para uma questão estrutural de um organograma e definir quem são as pessoas responsáveis por cada área e definir indicadores para ela. Então, vários desses indicadores vão estar relacionados a dinheiro, a questões financeiras e econômicas, e você consegue medir aonde aquela pessoa tem responsabilidade. Mas é claro que aqui a gente vai ter N outros aspectos cruzados. Você tem um diretor de RH que vai ter responsabilidade sobre a diversidade. Através da diversidade medida com o E-Social, por exemplo, você consegue ter um resultado específico desse diretor. Assim vai para um diretor, por exemplo, de prevenção, um diretor técnico. Algumas áreas, por exemplo, a contabilidade, ela é quase uma questão do seguinte: alguém narra para o contador, assim como alguém narra para um especialista em desenhos, acho que é topografia. Ele fala que tem uma região, tem um morro, tem um riacho passando, tem N aspectos ali que a pessoa vai desenhando no mapa. Mas ele não foi exatamente em cada um desses pontos para garantir que aquilo ali de fato existe. A mesma coisa você tem com a contabilidade. Então você precisa de uma responsabilidade e transparência. Por quê? Algumas questões são politécnicas. Então quem mede a quantidade de estoque que tem numa empresa está muito mais ligado à questão de logística, quando eu falo de transformação, ou o engenheiro da parte de produção, ou um estoquista, o responsável pelo estoque, que tem essa responsabilidade de trazer transparência naqueles números que ele está apresentando, porque a contabilidade vai registrar e vai repassar. E a gente parte de uma premissa que, se você depois ver o meu vídeo sobre a questão de blockchain, você vai entender um pouco mais disso. Mas é muito similar à questão da blockchain, porque você tem vários pontos, você tem vários nódulos que estão ao mesmo tempo validando uma informação. Então aqui, pela transparência, como a informação vem de um terceiro que não está dentro da sua empresa, que ele está num ponto que você não controla, só influencia na questão de ambientes, né? Já que ele está no ambiente externo e não interno, eu tenho a nota fiscal de um fornecedor. Com essa nota fiscal eu sei quanto que eu comprei. Se eu sei quanto que eu comprei, eu sei quanto terminou no estoque. Então a responsabilidade dessa pessoa está alocada a isso. E a contabilidade consegue trazer isso até certo ponto. Mas é claro que depois que a gente faz um balanço, fala de perdas, a contabilidade não vai conseguir mensurar isso no detalhe se ela não partir de um pressuposto de transparência dos responsáveis por aquela área. E aí depois a gente vê uma questão de equidade, que é tratar todos de forma igualitária. Lembrando que igualdade é tratar pessoas diferentes de formas diferentes. A questão de tratar pessoas diferentes de forma diferente, a equidade, eu tenho que tratar de forma igualitária os sócios, os funcionários e os stakeholders, que pode ser a comunidade, pode ser os fornecedores. Então eu não posso, em detrimento de um fornecedor, beneficiar um acionista. Então eu não posso, por exemplo, em detrimento da empresa, beneficiar um acionista comprando mais caro de um determinado fornecedor, porque ele tem uma relação com o acionista em específico. Porque assim eu vou dar em detrimento da sociedade e ela tem uma responsabilidade com a comunidade e uma responsabilidade com os funcionários. Então eu posso, comprando cada vez mais caro, falir uma empresa por causa
de comprar, de priorizar um fornecedor que é de um acionista, ou um fornecedor onde o CEO é sócio. Tem vários aspectos da equidade que são importantes. Então, a questão do ESG ligada à contabilidade, eu traduzo dessa forma. A gente tem pontos em vários princípios, em vários aspectos extremamente relevantes do ESG que são mensurados pela contabilidade. E a contabilidade, ela tem que preocupar em entender um pouco mais sobre isso, porque a tendência do mercado está indo para esse cenário. Como eu falei lá atrás, a gente está deixando de preocupar somente com uma questão de escalabilidade, de crescimento, de startup e preocupando em investir em empresas que realmente preocupam com a sociedade. O mercado como um todo, né, pensando nas pessoas que investem, estão cada vez mais preocupadas, o público consumidor e o público investidor cada vez mais preocupado com o meio ambiente, com o social. E também, é claro, com a governança das empresas, porque a governança é que vai garantir a questão social e ambiental. Então, o público consumidor e o público investidor têm acesso cada vez mais a informações sobre as empresas. E o boicote desses públicos dificultam muito o crescimento e a sustentabilidade dessas empresas. Logo, os investidores vão preocupar com essas questões. Então, não é uma questão só de responsabilidade ou de bondade ou de querer um ambiente melhor que os investidores estão preocupando com isso. Não, é porque a comunidade está forçando eles a isso. E automaticamente isso é uma tendência que vai sair de um aspecto somente de grandes empresas e vai começar a ir para empresas de pequeno, médio porte no dia a dia. Tanto que já tem um pronunciamento desde 2020 do Comitê de Pronunciamento Contábil que vai criar uma regra, provavelmente vai ter um pronunciamento específico para a mensuração dos princípios de ESG. Então você, público, que está aqui no canal, que se interessa por esse assunto, que se interessa por contabilidade como estratégia de empresa, você necessariamente tem que se preocupar também com agora o ESG. Como que a contabilidade vai te dar um norte para mensurar a responsabilidade da empresa com esse princípio, com essa metodologia, com essa regra, com esse aspecto, né? Essa sigla, no final das contas. E você que é contador, preocupe-se com isso, porque você cada vez mais vai ter oportunidades de trabalho se você souber mais sobre esse assunto, mesmo que seja para vender o seu produto para o cliente. Quando você demonstra a sua capacidade, o seu repertório, você tem mais chances de tornar a sua empresa atrativa para o cliente. E isso aqui faz parte de uma preocupação social que é muito maior do que a gente e que a gente também deve se preocupar. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha agradado vocês. Vai sair uma segunda parte desse vídeo, onde eu vou usar como referência a minha apresentação. Por quê? Toda vez que eu vou fazer um projeto para o cliente, toda vez que eu vou fazer uma proposta de um projeto, eu desenho o projeto como um todo, porque assim eu fico mais confortável até de iniciar o trabalho com o cliente, porque ele já sabe do início ao fim o que eu vou realizar. E às vezes eu até uso isso como uma entrega de valor, porque na hora que eu entrego esse projeto, essa proposta, se o cliente achar interessante, ele pode tentar fazer sozinho. Algumas pessoas falam, Carlos, mas você vai entregar o ouro para o cliente? Não. O ouro é a minha capacidade de transformar aquilo ali em realidade dentro da empresa do cliente. Aquilo é só uma parte do trabalho. Se ele pegar e conseguir sozinho, ótimo. Ele não precisava do meu trabalho. Agora, se ele tentar e não conseguir, ou se ele entender que aquilo ali é complexo o suficiente para ele precisar da minha equipe, eu vou entrar num projeto onde o cliente realmente sabe o valor que eu tenho a entregar para ele. Então, para a gente, isso é muito relevante e é assim que eu faço as minhas propostas. E o próximo vídeo eu vou passar uma proposta dessa do início ao fim, sobre todos os aspectos sociais, ambientais, de governança de uma empresa, como se eu estivesse implantando em uma empresa que tem zero de governança, até ela estar dentro dos princípios de ESG. E eu vou disponibilizar esse material para vocês também, para que você possa utilizar, para se inspirar. Então, se você gostou, acompanhe aqui no canal, que vai ter uma segunda parte desse vídeo. E se você gostou, dá o like aqui no vídeo, ajuda a gente. Assina o sininho para você ficar sabendo das novidades aqui do canal. E segue a gente, tanto aqui no YouTube, quanto lá nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, no Instagram, no LinkedIn também.
e eu tenho lá no LinkedIn e no Instagram uma publicação de conteúdo mais recorrente. Porque eu uso meu dia a dia, tiro foto ali de uma apresentação, de uma análise com o cliente, eu filmo as nossas reuniões internas e algumas reuniões com os clientes, que é permitido. Então você consegue acompanhar o dia a dia da vida de um consultor. E se você não gostou, deixa um comentário. Se você gostou, também deixa um comentário aí. Fala pra gente o que você quer saber mais sobre esse assunto, para que a gente possa evoluir sempre. E se você não gostou, deixa um comentário também para eu poder entender o que eu posso melhorar. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, para a gente falar sempre de gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica.